Estamos começando mais uma edição do Trendmakers, os criadores de tendências. E hoje temos o prazer da presença de Fábio Filho, que é o diretor de negócios para a América Latina da Canonical. Obrigado, Fábio, pela sua presença, ter aceitado o nosso convite aqui para participar do Trendmakers. Obrigado, prazer estar aqui. Fábio, para quem não conhece, Canonical é sinônimo de Ubuntu, é sinônimo de Linux. E hoje vamos falar desse mundo do software livre, do open source. Queria começar essa nossa conversa com você nos explicando o que é, ou melhor, quem é a Canonical, que empresa que é essa e que tipo de trabalho vocês desenvolvem. Claro, a Canonical surgiu, a Canonical é uma empresa, uma multinacional, baseada em Londres. Ela surgiu exatamente para oferecer uma gama de suporte por trás do Ubuntu. Pouca gente conhece ou sabe o que a Canonical faz e como ela trabalha no mercado, mas a Canonical a gente chama aquela grande patrocinadora do Ubuntu. É ela que garante que o Ubuntu seja lançado a cada 6 em 6 meses, que o Ubuntu seja integrado e que garanta o desenvolvimento. Na verdade, o suporte ao desenvolvimento e a total engenharia de qualidade sobre o Ubuntu. Agora, Fábio, o Ubuntu, para quem talvez não esteja tão familiarizado assim com a terminologia, o Ubuntu é uma das distribuições do Linux. O que é essa história de distribuição e por que o Ubuntu é uma distribuição tão especial? Quando a gente fala de Linux, você pode falar de diversas tecnologias, de diversas tendências, né? Então, falando de software para desktop, né, aquilo que a gente usa na nossa máquina em casa ou no trabalho, você tem diversas versões de Linux que você pode usar, né, baseadas naquilo que a gente chama de kernel do Linux, que é a base operacional do Linux, né? Entre essas versões, o Ubuntu é uma das distribuições. A gente chama de distribuição porque Linux no desktop é algo que é gratuito para distribuição, é algo que é gratuito para customização, né, aberto para customização e para criação, enfim, para adição de novas ferramentas, né. O Ubuntu é hoje a mais utilizada no mundo, né, disparada em primeiro lugar. Por quê? Porque é que conseguiu agregar funcionalidades de facilidade de uso, compatibilidade de hardware, compatibilidade de alguns programas que a gente usa mais em casa, e ele oferece uma plataforma segura e fácil para aquele usuário que quer usar o que normalmente 99,9% das pessoas usam, que é ler o seu e-mail, ver um vídeo, acessar a internet, postar um post, ver o Twitter, enfim, fazer aquilo que as pessoas usam dentro de casa ou no trabalho. E o Ubuntu conseguiu oferecer uma interface de fácil utilização, fácil acesso, a Canonical garante a distribuição e o acesso ao Ubuntu. Poucas pessoas sabem, você pode hoje pedir um CD do Ubuntu ou um DVD gratuitamente no site da Canonical, a gente entrega na sua casa e ainda paga a entrega e a logística disso. E a Canonical garante que isso seja entregue, além de características como o Ubuntu, como a gente lança uma versão a cada 6 meses, ele está sempre na frente, oferecendo compatibilidade com novas tecnologias e mostrando novas tendências, né? Agora, Fábio, uma coisa que acho que muita gente se pergunta tá bom, o Ubuntu é gratuito, e como é que vocês pagam essas contas? Como é que eu pago as contas, né? Grande parte dos trabalhos das ofertas da Canonical garantem oferta de serviço e suporte, né? Então, a Canonical tem uma estrutura de oferta de produtos, uma estrutura interna virtualizada e com times remotos, né? E trabalha em todo, com a grande, na verdade, a gente tem funcionário na grande maioria dos países do mundo. E a gente oferece serviços como suporte à administração, consultoria em implementação de infraestrutura de Ubuntu, gerência de máquinas em Ubuntu, suporte em engenharia de software para aquele fabricante que quer embarcar uma máquina com Ubuntu, e toda essa gama de serviços e voltas de tipos de oferta. É assim que a gente garante um suporte à plataforma. Quer dizer, nada melhor do que você oferecer a melhor plataforma que existe hoje, tanto para desktop como para ambiente de servidor corporativo, gratuitamente, e que seja compatível com as necessidades dos usuários, sejam esses usuários domésticos ou corporativos, e a gente ofereceu os serviços para suportar essa plataforma, que é o que acontece hoje. Agora, eu imagino que os seus principais clientes desses serviços de suporte não sejam os usuários finais.
imagino que as empresas sejam os seus principais clientes, ou não? Nós temos todos os tipos de clientes. Obviamente que os grandes clientes são grupos corporativos, né? Então nós temos como clientes grandes bancos, governos, né? Grandes corporações e indústrias que acessam a consultoria da Canonical para implementação, migração para a plataforma Ubuntu, entre outras consultorias. Mas também a Canonical tem uma central de suporte. Essa central fica em Montreal, ela é 24/7, e nessa central ficam os engenheiros da Canonical, que eles também circulam por lá, e lá a gente também oferece suporte ao usuário final, que pode ser, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum um usuário comprar um suporte durante um ano. A gente oferece esse tipo de suporte também. O objetivo da oferta de suporte, obviamente, não é somente o retorno financeiro, mas é garantir que tenha suporte à plataforma. É muito complicado você ter esse tipo de plataforma sem ter alguém por trás dizendo, olha, eu te ofereço o suporte, eu garanto que tem continuidade, eu tenho um roadmap de produto e você pode acessar nossos serviços. O usuário final, o consumidor, ele está acostumado a pensar o mundo em dois tipos de sistemas operacionais, né? Você tem de um lado o Windows, que está praticamente em todos os computadores do planeta, e você tem lá os Macs, que tem o seu próprio sistema operacional, e mais recentemente é que vem aumentando a participação do software livre, do Linux e as suas diferentes versões, né? Para esse usuário final, por que usar Linux pode ser mais interessante do que usar uma dessas outras versões de sistema operacional? O que eu, como usuário final, ganho de benefício? Essa pergunta é muito boa, né? Por que o Ubuntu hoje é uma distribuição em largo crescimento? E por que a gente estima-se que os números sejam em torno de 10 a 13 milhões de usuários de Ubuntu no mundo? E por que a gente tem essa quantidade de usuários de Ubuntu? A gente mesmo estava conversando e mostrando que aquele usuário de Ubuntu ele é entusiasta ao usar a plataforma. Isso acontece porque a plataforma, primeiro, para ela ser aberta, a Canonical é uma grande engenharia, uma companhia de engenharia de qualidade de software. A Canonical é uma empresa especialista em pegar o que tem melhor de software aberto, de código aberto no planeta e agregar na plataforma Ubuntu. Cada versão de 6 em 6 meses que o Ubuntu lança, traz uma novidade, seja em compatibilidade de hardware, seja uma novidade no sistema de mensageria com o usuário, seja um programa novo, seja uma compatibilidade com algum tipo de ferramenta. Isso permite ao usuário, primeiro, a plataforma oferece para ele todo tipo de funcionalidade que ele pode fazer, que ele usa hoje, ou 99,9% das funcionalidades que ele usa hoje, e está acostumado a usar em plataformas como Windows ou Mac, numa plataforma como Ubuntu. Segundo, se eu sei que eu vou ter uma nova versão, que eu vou ter atualizações de 6 em 6 meses, a probabilidade de eu estar atualizado com novas tecnologias e que eu tenha na minha máquina, que eu tenha comigo, próximo de mim, uma plataforma compatível com o que o mercado está dizendo, com o que o mercado está pedindo, é muito maior. Sem contar que ela é gratuita, né? Outra característica, a plataforma é segura. O Ubuntu é uma plataforma muito segura. Não existe registro de vírus. Não existe registro de nenhum tipo de bloqueio ou de abertura de segurança na plataforma como o Ubuntu, ao contrário de outras plataformas. Então isso cria um ambiente para o usuário favorável ele adotar aquilo para o dia a dia, não só corporativo como pessoal, como para o uso pessoal. E entre as empresas, por que as empresas, pode ser bom para as empresas adotar o Ubuntu em vez de outras soluções? Primeiro, uma das características, como eu acabei de comentar, é segurança, né? A plataforma Ubuntu, não só no desktop, como no servidor, é importante falar que a versão servidor do Ubuntu, ela traz os mesmos compromissos que uma versão desktop. Sai uma versão de 6 em 6 meses, as atualizações de patch de segurança são gratuitas e você pode fazer download direto da internet, né? Você pode ter acesso a esse tipo de infraestrutura que atende ao que a grande maioria das empresas precisa, em 90% a 99% dos casos, gratuitamente, né? Isso já é um benefício. Segundo, em termos de atualização de software, em termos de compatibilidade com aquilo que ele tem de legado em que ele pode oferecer, o Ubuntu está preparado, ou a plataforma pessoal está preparada. O Ubuntu ele oferece o caminho mais fácil a esse tipo de tecnologia, né? Em terceiro, as grandes corporações, bancos, indústrias, governos, estão procurando algo que pode ser de benefício para o usuário final, sem que ele tenha que ficar preso a algum tipo de necessidade de atualização ou comprar algum tipo de necessidade de versão, se a tecnologia muda, né? Então a gente tem tecnologias como virtualização de software, cloud computing, que se fala bastante nisso, que no ambiente corporativo está todo mundo correndo atrás para saber o que pode fazer. Uma plataforma aberta e segura e com suporte é o melhor caminho, é um caminho mais fácil, é um atalho para você chegar a esse mundo, né?
vou te fazer uma pergunta capciosa. Não. Durante muito tempo se brincava até no mercado de tecnologia que o Linux e as suas diferentes distribuições eram gratuitas, mas você acabava gastando depois no serviço mais do que ou igual que você gastava na licença. Isso mudou? Mudou bastante. O Ubuntu nasceu no meio de um mundo, falando do desktop, por exemplo, o mundo nasceu no meio de um mundo de centenas, para não falar milhares, de distribuições de Linux, que no começo do nosso papo. Por que em tão pouco tempo o Ubuntu virou a mais utilizada no mundo, a Canonical, enquanto empresa, cresce agressivamente ano a ano? Porque Linux, muitas pessoas quando falam Linux ou quando entendem Linux, elas entendem isso como sinônimo de algo difícil e que para fazer funcionar precisa chamar aquele gênio, aquele geek, aquele engenheiro de software. Isso não acontece mais. Isso, para o usuário desktop, o usuário final, ele pode baixar, instalar de uma chave USB e mexer, e ler seu e-mail, e fazer. Isso não existe mais. E agora, com a questão de que a plataforma cresceu, é mais segura, é mais fácil de usar. Né? Essas histórias que a gente está vendo hoje, de várias plataformas mostrando aquelas interfaces gráficas, aquela forma de navegar bonitinha, isso já tem Linux faz tempo. Antigamente alguém tinha que fazer funcionar. Hoje você instala e já sai funcionando. No mundo corporativo, também. As pessoas estão vendo que, sim, eles precisam de serviço. É importante você ter uma empresa que preste prestar um consultoria de serviço. Qualquer que seja a plataforma. Qualquer seja a plataforma. Para tirar o melhor benefício do que aquilo pode oferecer. Né? Tem muita gente que comenta que não, a empresa, a corporação vai gastar o dobro ou o triplo que gastaria numa licença de software. Isso não acontece hoje. A plataforma é muito mais madura. O crescimento de adoção de Linux, todas as grandes empresas nos Estados Unidos, por exemplo, usam Linux servidor. A taxa de crescimento é mais de 70% a 80%. Quem não usa, se você perguntar para os principais CIOs no Brasil ou fora do Brasil, a grande maioria tem intenção de usar. E isso mostra a tendência de como a plataforma ajuda a melhoria o desenvolvimento das corporações, auxilia em retorno de investimento e permite que eles cresçam. Agora, parte disso, quer dizer, tem a ver com esse material que você trouxe aqui, né? Que você estava me contando do entusiasmo das pessoas que adotam o Ubuntu e que esse entusiasmo se reflete até nessa questão de uma loja virtual que vocês têm lá dentro. O Ubuntu, a gente estava comentando que a gente recebe diariamente testemunhos, literalmente testemunhos de usuários que migram de outra plataforma e que começam a usar o Ubuntu e ficam entusiasmados de saber que ele tem acesso àquele tipo de plataforma, que é segura e que está na frente dele e que ele consegue fazer tudo o que ele precisa e que ele não tem que pagar nada para ninguém, né, e que é fácil de usar. E mais, que ela permite uma inovação na forma que as pessoas usam. Né? Porque uma das grandes razões que o Ubuntu cresceu em adoção, principalmente no desktop, é porque as pessoas, os grandes usuários, começaram a entender que a forma que as pessoas interagem com o computador, daí o nascimento de netbooks, notebooks, smartphones, quem dita é o usuário, não é o mercado. O mercado mostra novas tecnologias. O usuário que vai dizer que para ele é mais interessante, é mais fácil de usar, quando eu vou navegar com um iPhone que tem um botão só, que teve aquele sucesso todo. O Ubuntu permite isso. O Ubuntu tem áreas de trabalho diferentes, ele tem um sistema de navegação compatível. E isso gerou um entusiasmo. Então a marca Ubuntu, quando a gente fala dos materiais, criou uma empatia com usuários, em que a gente oferece, a gente doa, a gente oferece até e vende até adesivo que diz eu amo Ubuntu. Isso é demanda de mercado. E esses adesivos os usuários colam no computador, distribuem em casa, enfim. É muito sucesso. A camisa, a gente lança uma versão, toda versão tem um nome diferente, né? E toda versão tem uma camisa típica diferente. Quando a gente lança essas camisas na loja virtual, a loja virtual da Canonical, que tinha como objetivo atender às necessidades do usuário, porque eles pediam isso pra gente, virou uma entidade comercial. Porque quando a gente lança as camisas como essa daqui, as camisas acabam no estoque em poucos dias, né? E isso faz com que a gente, primeiro, tente garantir que o Ubuntu, do ponto de vista de suporte, ele possa ser sempre bem suportado pela Canonical e que as pessoas que vão usar o Ubuntu tenham a melhor experiência possível e criem essa empatia e essa entidade com a plataforma. No Brasil, os computadores mais baratos, até para serem mais baratos, saem de fábrica com algumas distribuições Linux, várias, né? Tem aí diferentes. Só que a gente sabe que, para o bem ou para o mal, muitos usuários que compram esses computadores chegam em casa e tiram o Ubuntu e colocam lá uma versão de um outro sistema operacional, e muitas vezes uma versão pirata. Uhum. Por que isso acontece ainda assim? Por que
as pessoas não... quando experimentam algumas dessas distribuições, algumas dessas versões Linux, acabam não se adaptando e acabam tendo que voltar, e muitas vezes para a versão pirata do Windows, enfim. Como é que está esse momento aqui do usuário final que compra o seu computador lá? Primeiro, o usuário quando vai comprar o Brasil, experimentou um boom de venda de computador, e tem muita gente comprando o primeiro computador. Algumas pessoas comprando o segundo, mas muita gente comprando o primeiro computador. A grande maioria são pessoas de classe baixa, média e baixa, mas em classe baixa, que estão comprando a máquina e vão comprar por preço. Né? Porque precisa de uma máquina acessível. E o preço, por causa da oferta de crédito, né, que a gente tem no Brasil, e por causa do preço diminuindo, que vem diminuindo a cada mês das máquinas, apesar da crise, ele vem ditando uma tendência de aumento de volume de compra dessas máquinas. Quais são essas máquinas? São, máquinas que vêm sem sistema operacional ou com Linux. Por quê? Porque você não tem um custo de licenciamento de software. Então, a pessoa, quando vai comprar a máquina, ela pensa, bom, eu compro a máquina, eu me viro depois para instalar o que vem. Né? Grande parte dos fabricantes, quando vai oferecer essa máquina para os varejistas ou para as lojas especializadas que vão vender a máquina, eles procuram oferecer com algum sistema operacional Linux. E aí cada um tem esse tipo de gosto. Esse é um mercado que a Canonical tem combatendo, porque poucos se preocupam efetivamente com qual a qualidade do software que vai instalado. A gente chama de embarcado nas máquinas. Com qual a preocupação que eu tenho com a entidade, com a empatia que eu vou criar com o meu usuário quando vai querer a experiência de abrir a caixa e usar a máquina e aquilo funcionar. Será que aquilo vai funcionar? Aquilo vai atender às minhas necessidades? Muitos oferecem só para dizer que a máquina tem um benefício, que além de comprar a máquina porque ela é barata, a máquina funciona. Mas será que ela funciona mesmo? Essa é uma preocupação que a Canonical tem. Então, quando você vai comprar uma máquina e vem com o loginho do Ubuntu, a máquina vai com o Ubuntu e o Ubuntu está lá, é suportado pela Canonical. Aquele fabricante que embarcou com o Ubuntu, é o Ubuntu que foi customizado, que funciona naquela máquina e que a gente suporta junto com aquele fabricante. E ele pode ter acesso a esse suporte. Né? E por isso que você tem aí muitas pessoas... Eu acredito fiamente que existem muitas pessoas que compram uma máquina com um sistema operacional e nem chegam a ver, porque tem medo quando abre a máquina e vê o que é aquilo. Né? Ou quando vão tentar usar uma webcam, ou quando vão tentar fazer o que elas fazem no dia a dia, não conseguem. Né? Por quê? Porque tentaram comprar uma máquina barata e que foi vendido para elas algo que funcionaria. E não funciona. E aí, muitas das vezes, ela tem que recorrer ainda mais com o investimento do bolso para comprar um sistema operacional, ou, a grande maioria, razão da adoção do Ubuntu, acaba instalando o Ubuntu. E acabam usando, enfim, e vão crescer. Esse é um mercado que está mudando, cada vez mais, o mercado está aprendendo, especialmente quem vende, ou o lojista, o varejista, que se ele oferecer a melhor solução, pelo melhor preço, não só algo ditado por preço, ele vai criar uma empatia com o usuário que vai comprar mais. Porque ele vai comprar a segunda máquina. Ele pode querer comprar um notebook. Ele pode querer comprar um netbook. E aí o mercado vai crescendo. Quer dizer, num certo sentido, esses fabricantes que simplesmente embarcam qualquer solução Linux só para dizer que tem lá um sistema operacional e muitas vezes o sistema operacional deixa a desejar, prestam um desserviço aí aos distribuidores sérios, né? Porque eles acabam oferecendo uma solução que se diz dentro do valor que eles acham que vale daquela máquina ou que pode ser agregado, porque as pessoas confundem muito o fato de ser gratuito e ser suportado, né? Qualquer um pode montar uma distribuição Linux, qualquer um pode instalar uma distribuição Linux, porque ele não precisa ser gratuito. Mas como é que se suporta isso? Por que o Ubuntu cresceu nesse tipo de adoção? Quem embarca com o Ubuntu, a gente tem um caso de empresas como a Dell, né, entre outros grandes fabricantes, que vendem máquina com o Ubuntu, que garantem que suporte, e que a gente garante que se vem uma nova máquina, se tem um novo tipo de rato, se tem um novo tipo de atualização, aquilo tem algo por trás que faça funcionar. O usuário vai ter a experiência de comprar uma máquina acessível para ele e funcional. Isso está mudando, o mercado está começando a entender que precisa que esse tipo de serviço, que instalar qualquer coisa, ou correr atrás daquilo que a gente taxa, só por preço, ou para instalar um pirata, ou para usar aquele sistema operacional, os fabricantes vão começar a entender, assim como os varejistas, os lojistas, que eles precisam mostrar uma solução como um todo. Cada vez mais a gente vê que o que dita a nova tendência em termos de adoção não é só preço, é o que eu quero usar na máquina, é aquilo que eu espero de mim. E se a gente tem um boom de volume de mercado, de pessoas comprando máquinas, as pessoas vão comprar a segunda máquina. As pessoas vão querer atualizar a máquina. Será que ela vai comprar do mesmo fabricante? Agora, Fábio, de onde vem esse nome? Ubuntu. Eu achei que você ia começar me perguntando qual o nome. Ubuntu é uma palavra de origem banto, que é um dialeto sul-africano. Foi escolhida pelo grupo que desenvolveu a primeira versão. Não foi escolhida pelo CEO, que é um sul-africano.
mas não foi uma palavra adotada por ele. E significa, é uma prática, não é uma prática religiosa, mas é uma prática muito comum na África, e é uma prática muito comum hoje em vários países, que significa eu sou o que sou pelo que todos somos. Então o Ubuntu não deixa de ser uma versão de software que é o que é para uma coletânea de que todos fizeram no melhor do código de software livre aberto. Fábio, obrigado pela sua presença aqui no Trendmakers, foi muito legal conversar sobre prazer, estou à disposição. Software livre, conhecer um pouco mais do Ubuntu. E vamos nos falando, até porque tem uma atualização a cada 6 meses. Outubro. Né? Outubro agora sai a 9.10, ela vai trazer várias novidades. Entre elas um tipo de ferramenta em que o usuário vai poder sincronizar parte das suas informações na nuvem. Né? Então, cada vez mais a gente quer transformar essa experiência de integração com a internet por parte do usuário bem mais coerente com aquilo que ele faz no dia a dia, mais bem fácil de acesso. A gente vai lançar algum tipo de ferramentais, entre outras novidades na próxima versão. Espero estar aqui para comentar. Legal. Obrigado, Fábio. Obrigado, prazer.